Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Sou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de filosofia e sociologia do primeiro simulado SAS. Vamos lá? A primeira questão é a questão 53, segue o mesmo esquema, ler inicialmente o enunciado para posteriormente ler o texto. A reflexão do autor dialoga com a ideia aristotélica de que a política é o ser humano é assim, o único ser que constrói formas e modos de regular a ação. Seja ela tomada seu aspecto de relação homem com a natureza, seja o seu aspecto de relação homem-homem. A interpretação da realidade, a capacidade de atuação do homem sobre a natureza e a criação de novas condições de existência são importantes para se compreender as relações sociais e por que grupos e instituições se deixam enfronhar pela política, o ser humano e a política. Os dois pontos que o texto está te trazendo aqui, principalmente essa daqui, esse modo de regular a ação, está se referindo a areté, que é a virtude na obra de Aristóteles. E essa outra parte é a política. E o que é que a parte do autor está falando? É, esse modo de regularização seria a capacidade de escolher de forma equilibrada e que para Aristóteles não é inato ao ser humano. A política é algo construído ao longo da vida, baseado em suas vivências, e essa capacidade de escolher a temperança seria a virtude. Então, exemplo, existe a covardia, que é uma falta, existe a temeridade, que é um excesso, e existe a coragem no meio disso, esse equilíbrio, essa escolha, essa escolha baseada em um equilíbrio, nem em falta nem em excesso, a escolha em meio de dois extremos. Isso seria a virtude. E como eu falei, a virtude não é algo inato ao ser humano, ela é construída, de acordo com Aristóteles. Lógico que eu estou fazendo um resumo aqui da obra dele, então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, assista novamente às aulas de Aristóteles, que fique claro isso, é sempre algo resumido. Então, a outra parte é a política. Para o Aristóteles, os seres humanos são zoon politikon, que é um animal político. O ser humano tem a predisposição de viver em comunidade e fazer política. Então, isso é inato ao ser humano. Então, somos todos animais políticos para o Aristóteles, entendeu? Então, os dois pontos desse texto é a virtude, que eu falei, que é a capacidade de escolher o meio termo entre dois extremos e que tudo isso leve a um bem comum, que é a função da política para Aristóteles, porque busca a eudaimonia, que é a felicidade. Então, tudo isso está englobado na virtude. E a política, como eu falei, para Aristóteles, o ser humano é um zoon politikon, um animal político, e que por isso ele tem a necessidade de viver em comunidade, criar esses emaranhados políticos, entendeu? Que é essa parte aqui, a interpretação da realidade. Então, enfronhar pela política, que o Aristóteles acredita que é a necessidade do ser humano, porque somos animais políticos, ok? Vamos às alternativas. Realiza a ideia aristotélica de que a política é uma realização social da virtude humana. Exatamente. Se a virtude é a capacidade de escolher entre a temperança, um meio entre dois extremos, para buscar o bem comum, então a política deve ser uma realização social da virtude. Se a virtude busca esse bem comum, ok? Reflexo da natural harmonia cósmica. Não, porque, como eu falei, para Aristóteles, a virtude não é algo natural, ela é algo construído ao longo do tempo pelos seres humanos. Então, não seria natural da harmonia cósmica, seria algo construído e também não seria necessariamente algo cósmico, né? Seria algo humano. Construção gradual da ética coletiva. Não, porque aqui está falando de virtude, não está se referindo à ética, entendeu? Exercício individual de consciência. Também não, porque é um bem comum, não seria algo individual, seria algo coletivo. Expressão cultural da coletividade? Também não. Porque, como eu te falei, o texto está deixando claro que é modos de regular a ação. Quando se fala de regulação, você tem que pensar em virtude, entendeu? Então, essas outras alternativas, até que se forçar, poderiam estar relacionadas à obra do filósofo.
Só que o texto do autor não te fala isso, e está falando a reflexão do autor dialoga com a ideia aristotélica de que a política é um. Então, está relacionando a visão do autor com a visão do Aristóteles sobre a mistura ali, a correlação entre a virtude e a política. Para Aristóteles, a virtude é o hábito construído ao longo do tempo por meio da prática guiada pela razão. Ela consiste no equilíbrio entre dois extremos, como eu falei, evitando tanto o excesso quanto a falta nas ações humanas. Então, é sempre assim. Eu dei o exemplo da coragem, mas tem vários outros exemplos que seria esse: um extremo, outro extremo e o equilíbrio. Para Aristóteles, a política é a ciência que busca o bem comum, como eu falei, e a organização da vida em sociedade, e que é extremamente necessário, porque somos animais políticos, ok? Vamos para a próxima questão, a questão 56. Nas proposições que o autor apresenta sobre o desenvolvimento da linguagem, o emprego das palavras está relacionado ao emprego. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar a falta da linguagem, que a falta da linguagem é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Pode-se, para uma grande classe de casos, a utilização da significação, se não para todos os casos de sua utilização. Explica-se assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. Esse texto é bem confuso, né? Mas o que você consegue tirar dele é que ele está definindo a diferença entre simplesmente ordenar algo, ordenar não, seria melhor classificar algo, usar uma palavra somente para classificar, e a diferença entre essa palavra dita em um contexto. É isso que o texto está te falando. Por quê? Esse autor, esse filósofo que o texto traz, ele tem duas fases. A primeira fase dele é essa, simplificando muito. Ele diz que as palavras seriam essa forma de representar o mundo, seria uma classificação. Só que, posteriormente, ele percebe que não, que as palavras dependem do seu uso contextual e que, na verdade, o maior problema da filosofia seria a dificuldade da linguagem dentro dela. Por quê? Por exemplo, vamos pensar em a palavra saudade. Essa palavra é de origem da língua portuguesa. Não existe uma tradução exata da palavra saudade para o inglês, por exemplo. Então, percebe que esse problema da linguagem vai existir ali, porque além de uma dificuldade de classificações exatas, tem um uso contextual daquela palavra, porque uma palavra ela pode ser vista de várias formas diferentes. Então, o que o texto está falando desse jogo de linguagem é a capacidade da palavra de se modificar e se adequar ao meio. Então, ela faz sentido dentro daquele contexto, dentro daquela época, dentro daquela sociedade. É isso que o texto está te falando, entendeu? O emprego das palavras está relacionado à interpretação racional do universo? Sim, mas seria reduzir demais. E seria mais relacionado à primeira fase dele. E aqui está falando da segunda fase, quando fala assim, pode-se para uma grande classe, a utilização da palavra significação, senão para todos os casos da utilização. A significação de uma palavra é seu uso na linguagem. Então, esse uso é esse contexto. Então, interpretação racional estaria mais ligada à primeira fase do autor, e mesmo que fosse aqui, e não estaria de acordo com o texto, né? Evolução da língua em cada sociedade? Também não. Porque apesar de eu ter te dito que a palavra vai ter uso diferente em determinado contexto, em determinada sociedade, o que está falando aqui não é isso. O que o texto te traz não é uma evolução, é o uso, entendeu? Caráter inato da linguagem na humanidade. Também não está falando sobre isso o texto não está te falando que a linguagem é algo inato, a sociedade está falando mais sobre o uso agora da linguagem. Necessidade humana de classificar o mundo, como eu falei, seria mais relacionada à primeira fase dele, e nessa parte do texto aqui deixa bem claro que agora já está te falando do jogo da linguagem, dessa linguagem que é capaz de
adequar-se e modificar-se em cada sociedade, entendeu? Então, por isso, sempre que ver esse autor, o Einstein, você tem que lembrar que o que ele fala é isso, é que o problema real da filosofia é a linguagem, por a linguagem ter um uso contextual, a linguagem não ter traduções exatas de determinadas palavras. Então, às vezes, um autor escreve algo e outro autor nunca vai ser capaz, nunca sim, de uma forma ele não vai ser capaz de compreender verdadeiramente aquele autor, entendeu? Porque a linguagem é muito específica e diferente, entendeu? Como eu disse, isso daqui está reduzindo, essa explicação minha está reduzindo muito o pensamento do autor. Ficou alguma dúvida? Volta na aula sobre o autor, tem aula dele na plataforma. Contexto social de interações na comunicação, exatamente, é isso que o texto está te falando. Ó. O termo jogo de lugar deve aqui salientar que o falar da linguagem é parte de uma atividade ou uma forma de vida. Aqui você matava a questão, olha, é uma parte da atividade ou de uma forma de vida. Exatamente o que fala aqui, que é contexto social das interações de comunicação e o que o autor deixa claro em suas obras. Em sua fase inicial, ele defendia que a linguagem representava a realidade de forma lógica. Já na sua fase posterior, passou a entender que o significado das palavras depende do seu uso em diferentes contextos, o que ele chamou de jogos de linguagem. Assim, a compreender a linguagem é observar como ela funciona nas interações humanas dentro das regras e situações específicas. Como eu falei, às vezes uma palavra pode ser entendida de forma diferente dependendo do seu contexto, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 58. A respeito do sentido da filosofia, os autores concordam que o conhecimento filosófico é: a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem à filosofia. Na tentativa de uma resposta, logo nos vemos a perplexidade, como que procuramos aprender o inapreensível. O que os textos estão te trazendo, ambos aqui os autores, é que a filosofia nasce dessa necessidade de entender algo. Eu estou diante de algo que eu não entendo e eu vou buscar explicações para aquilo. Por exemplo, se a gente pensa nos filósofos jônicos ali, nos primeiros filósofos, que eles buscam a arqué, né? Eles buscavam o princípio fundamental de todas as coisas porque surgiu-se essa dúvida dentro deles. Eles estavam diante de algo desconhecido. Então, por que eu não posso buscar o princípio original de todas as coisas, essa arqué? Então, diante de algo inapreensível, eu busco compreender aquilo. E como eu busco isso? Por meio da filosofia. É isso que ambos os textos estão falando. Essa admiração é o estar diante de algo desconhecido que eu não conheço, que eu não tenho ainda a compreensão total, e eu busco meios de ir até aquilo e de fornecer explicações, como eu dei aí o exemplo dos filósofos pré-socráticos, que eles buscavam a arqué, que é o princípio fundamental de todas as coisas, porque eles não tinham o conhecimento do mundo, eles não entendiam aquela, porque ainda não se tinha tanto conhecimento acerca das coisas, então eles buscavam explicações baseadas no que eles tinham. E isso tudo era motivado por essa perplexidade, por essa admiração, ok? Os autores concordam que o conhecimento filosófico é orientado pela tradição? Não, de maneira nenhuma. Aqui está se dizendo ao contrário. Eu estou diante de algo que eu não conheço, eu vou buscar novas explicações para aquilo. Explicações baseadas de uma fundamentação racional, entendeu? Produzido pela intuição também não. Dentro dessa busca por explicação, vai ter experimentação, vai ter um guia racional. Nada é aleatório, entendeu? Não é algo intuitivo, é algo racionalizado. Estruturado pela convicção, não. Porque se você está convicto de algo, já não vai se buscar
a explicação para aquilo. Se eu estou convicto de que o mundo é quadrado, por exemplo, e na época não se entendia que o mundo era redondo ainda. E aí, mesmo que me deem explicações novas, eu estou convicto daquilo, é muito mais coerente ali naquela linha que você tenda à ignorância e não à perplexidade, à busca por conhecimento. Então, essa convicção, na verdade, afastaria o fazer filosófico. Guiado pela prática cotidiana? Também não. Motivada pelo inconformismo. Exatamente. O que é esse inconformismo? Eu não me conformo de não entender isso. Eu estudei um assunto e eu não me conformo de ter entendido aquilo. Não me conformo de não ter entendido aquilo. Vou estudar, vou buscar novas formas. É isso que eles faziam. Então, se eu tenho aquele mundo vasto naquele momento que eu não entendia e não tinha, até hoje, né? Tem coisas que a gente ainda não tem compreensão total. Então, é esse inconformismo que busca a continuar, entendeu? Tanto na filosofia quanto em outras áreas do conhecimento, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 59. O trecho dialoga com o conceito filosófico do existencialismo. Por quê? Quando volto no meio da tarde para o hotel transcrever encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho. Voaria no ato para a rua. Aliás, quem sabe seria muito bom para mim se não me contivesse por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que eu penso no fundo do coração. Ele iria cair da sua banca. Yasmin, eu precisava ler Kafka para entender essa questão? Não, não. Aqui é claro, depois eu vou explicar um pouco sobre o livro, mas antes de explicar, eu vou te mostrar como era simples de responder a questão sem ter conhecimento nenhum do autor. O que o texto está te falando? Um cara está ali vendo uma pessoa e ele está pensando: nossa, eu queria pedir demissão, mas eu não peço demissão por conta dos meus pais. Eu não falo realmente o que eu penso ao meu chefe. Então, o que é o problema dele aqui é a liberdade. Ele não tem liberdade para fazer o que ele realmente quer. Ele não pode falar o que ele pensa, ele não pode pedir demissão. Ele não é livre. Ele é condicionado a fazer as coisas. Ok, você iria aqui, ó. Questiona a liberdade individual. Pronto, essa é a resposta. Mas agora eu vou te explicar um pouco sobre o livro, porque é bom que você entenda sobre esse autor, porque sempre é favorável que se tenha mais conhecimento. Então, o livro A Metamorfose, ele inicia com Gregor Samsa se transformando em um inseto. No livro não fala especificamente o que ele se torna, né? Mas a primeira preocupação dele é como ele vai ir trabalhar. O resto é história. Se você tiver interesse, leia. Então, o texto dialoga muito com isso da liberdade. Imagina que você está transmutado em algo e a primeira preocupação que você tem é seu trabalho. É absurdo, né? Mas questiona a liberdade. Até que ponto eu sou livre? Até que ponto eu decido o que eu quero da minha vida? E esse autor, o Kafka, ele gosta muito de debater sobre isso, sobre liberdade, sobre como as pessoas têm valor baseado em sua utilidade, porque a partir do momento que ele se torna esse sujeito ali, ele perde o valor dentro da sociedade, porque ele não trabalha e porque a família dele vai à medida esquecendo ele, entendeu? E outro livro que o Kafka também dialoga com isso é o Processo. O Processo é o personagem principal, ele está sendo processado por algo que ele não sabe o que é e ele não tem como se defender. Ele não tem conhecimento do que ele está sendo processado. Novamente, questionando a liberdade, entendeu? Então, esse questionamento da liberdade, eu decido realmente se eu trabalho ou não? Ou eu sou obrigado a trabalhar? Eu decido realmente se eu falo algo ou não do que eu penso, ou eu sou obrigado a ter um tato social ali? Porque a gente não fala o que a gente realmente pensa o tempo todo. Porque é necessário que se vive em sociedade, né? E esse viver em sociedade exige vários paradigmas, entendeu?
Vamos às alternativas. Vou explicar o porquê as outras não são as corretas. Critica a moralidade humana? Não. Apesar de você poderia confundir, mas está bem claro, né? Que ele fala que ele não pede demissão por conta da família, ele fala que ele não fala o que ele pensa ao chefe, então não é uma moralidade, é mais uma liberdade. Ele queria fazer o que ele realmente quer, mas ele não pode. Questiona a liberdade individual, exatamente isso. Apresenta uma dúvida metódica? Não. Em que momento aqui do texto você consegue compreender que ele está duvidando metodicamente? Ele faz algum questionamento, as epifanias ali, mas é tudo relacionado à liberdade. Denuncia a alienação do trabalho? Não. Apesar de a obra em si falar disso, mas esse trecho aqui não está falando sobre isso, e é bem claro que é sobre liberdade. Valoriza uma experiência subjetiva? Também não. Apesar de ser um contexto subjetivo, né, que é num personagem específico, o que ele está falando é mais num contexto generalizado, né? Porque ele pensa, ele faz um devaneio ali, aliás, quem sabe seria muito bom para mim. Ele está conversando quase que com o leitor, falando, às vezes eu queria pedir demissão, às vezes eu queria falar o que eu realmente penso ao meu chefe, sabe? Ele está mais fazendo um devaneio e essa experiência subjetiva não é o que dialoga com o existencialismo. Por isso também que a alienação do trabalho não estaria correta, porque não é o que relaciona com o existencialismo. É o que relaciona talvez com o capitalismo, a crítica ao capitalismo, sim, mas com o existencialismo não. Então é sempre importante lembrar disso, ó. O conceito filosófico que dialoga com o existencialismo. O que dialoga com o existencialismo é a liberdade. Lembrar que a maioria dos autores existencialistas debatem sobre a liberdade. Sartre fala sobre a liberdade e vários outros autores, ok? Próxima questão é a questão 68. O texto reflete o consenso acerca da ética da inteligência artificial que se baseia no princípio da. É possível que às vezes as pessoas decidam confiar em sistemas de inteligência artificial por motivos de eficácia, mas a decisão de ceder ao controle dos contextos limitados continua sendo de seres humanos, pois estes podem recorrer àqueles sistemas para tomar as decisões e agir, mas um sistema de IA jamais poderá substituir a responsabilidade e a prestação de contas finais humanas. Como regra, as decisões de morte não devem ser transferidas a sistemas de IA. O que o texto está te falando é que determinadas ajudas o IA pode assumir, mas certas decisões não tem como a inteligência artificial fazer porque fere a capacidade subjetiva do ser humano, porque a inteligência artificial não tem isso. Então, essas decisões de vida ou morte não podem ser decididas por uma IA generativa, exemplo do ChatGPT. Então, não se pode transferir essa responsabilidade, porque uma inteligência artificial, ela não tem um princípio ético humano, ela não tem um artigo moral, ela é uma tecnologia. E tecnologia não tem isso. Apesar de ela não ser imparcial, porque ela sim é muito guiada pelos algoritmos e pela base de dados dela, e que ela vai sim representar determinados preconceitos da própria sociedade, o IA faz isso, mas ela em si não tem um princípio moral, uma capacidade de julgar a moralidade. Isso é do ser humano. E se ele não tem capacidade de fazer isso, não se pode transferir a responsabilidade de determinadas decisões, entendeu? Vamos às alternativas. Se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana como valor inegociável. Exatamente. Se você sabe que aquela decisão integra diretamente algo da vida do ser humano, você não pode transferir aquilo a uma tecnologia, não faz sentido. Não seria possível fazer isso. Racionalidade dos meios técnicos como critério objetivo. Não. O texto está te falando justamente que o IA pode auxiliar em determinadas coisas, mas que determinadas situações ele não pode decidir porque são decisões que alteram significativamente a vida de um ser humano. Liberdade de expressão assegurada como garantia legal? Não está falando de liberdade de expressão, né? Então,
seria que extrapolar o texto, né? Em que parte do texto está falando sobre liberdade de expressão? Está falando sobre a atuação da IA na vida das pessoas. Proteção de direitos autorais como propriedade individual? Também não. O texto não está falando sobre direito autoral, né? Ele está falando mais como a IA vai interferir nas decisões dos seres humanos. Independência das redes sociais como direito empresarial? Também não. O texto não está te falando isso, não está falando de independência de rede social, então, assim, do direito empresarial, nada a ver com o texto. Então, como eu disse, o que o texto fala é bem claro. A IA pode sim ser um auxiliador, mas ela não pode assumir funções que são dadas e definidas como humanas. Entendeu? Tem determinadas coisas que a IA não tem capacidade de decidir. E essa utilização desenfreada vai causar muitos problemas, mas isso é assunto para várias outras, né? Vamos para a próxima questão. 71. Segundo o autor mencionado, o emprego da técnica na contemporaneidade instaurou uma ética marcada pela. Marcuse argumentou que o incremento das forças produtivas possibilitado pelo progresso da ciência e da técnica que permite legitimar e manter o sistema econômico político, dá-se à custa da repressão, da sujeição dos indivíduos ao aparelho de produção e da desprivatização do tempo livre. Segundo ele, no mundo moderno se desenvolveu uma sólida aliança entre a ciência e a técnica e entre as forças produtivas e a política. A ciência e a técnica estão ao serviço dos interesses que moldam e delimitam o curso dos acontecimentos sociais. Ok. O que o texto está te falando é que a modernidade controla o ser humano. Olha aqui, ó. Legitimar a possibilidade do progresso da ciência e da técnica que permite legitimar. Tá vendo que em nome do progresso da técnica, legitimar é confirmar, assegurar. Sistema político se dá à custa de repressão, da sujeição, que é a subordinação, ao aparelho de produção. Então, o ser humano fica sujeito àquela produtividade. Ele não tem mais valor como ser humano, ele tem valor dentro daquela função, dentro daquele contexto, entendeu? Vamos às alternativas. Instaurou uma ética marcada pela intensificação da eficácia produtiva. No caso aqui, o texto fala sobre a intensificação produtiva, mas está falando aqui da ética, a ética marcada. Então, não seria relacionada à ética essa parte aqui. Racionalização dos interesses sociais? Não. Não seria essa racionalização, seria mais, como eu disse, uma subordinação dos interesses sociais. Não existe mais o que é interessante para mim, existe o que é interessante para a produtividade. Repressão à autonomia do indivíduo, exatamente. Eu não decido mais nada. Eu sou condicionado a várias coisas. Aí se volta àquele questionamento lá da liberdade individual, da existencialismo, mesma coisa. Eu não tenho essa autonomia, eu sou subordinado às coisas. Finda-se a minha criatividade. Não é mais interessante que eu seja criativo nessa massificação de várias coisas. Incorporações de tecnologia obsoletas, pelo contrário, né? Tecnologias atualizadas. Substituição dos instrumentos de produção? Não. Não está falando de substituição, está falando que tem um instrumento de produção e que o ser humano é subordinado àquele instrumento, mas não está falando que ele foi substituído. No processo da Revolução Industrial ele foi substituído, mas aqui já está falando num contexto contemporâneo. Já houve essa substituição há muito tempo, e que, com essa substituição somos subordinados àquele maquinário produtivo, ok? Próxima questão. Questão 76. De acordo com o texto de tradição budista, atitude filosófica capaz de cessar o sofrimento produzido pelos desejos é a atitude filosófica produzida pelos desejos, tá? Quem neste mundo é dominado pela sede vil
sede vil dos desejos, seu sofrimento crescerá. Como o capim, com muita chuva. Mas quem neste mundo domina seus desejos vis, renitentes, seu sofrimento se esvairá. Tal gota da flor de lótus. Se não tocadas, ficam firmes e as raízes, mesmo se derrubada, crescerá a árvore assim. Se não se cortam desejos e gostos, nosso sofrimento sempre vai renascer. O que o texto está falando é que se você se cede a esses desejos, você terá mais sofrimento, e se você poda, se você delimita, você conseguirá controlar aquilo e seu sofrimento irá diminuir. Nessa parte aqui, o diminui, e nessa parte o sofrimento aumenta. E por que o sofrimento aumenta? Porque aqui não tem um controle das emoções. E aqui se controla as emoções e delimita o que é interessante e o que não é interessante. Se relaciona também muito com, de forma assim, não específica, mas se pode pensar no estoicismo, por exemplo, que é aquela capacidade de pensar e se importar com o que você realmente pode controlar. Então, aqui tá falando dessa capacidade de decidir o que é interessante ou não que se mantenha, entendeu? Ó, quem neste mundo é dominado pela sede vil dos desejos, essa sede maléfica dos desejos, né? Essa parte de fazer tudo tudo é válido, tudo é possível, mas nem tudo convém, basicamente isso. De acordo com o texto produzido pelos desejos é desapego consciente, exatamente. Você vai ter consciência do que você vai desapegar e esse desapego vai ser baseado, como eu disse, no que é mais interessante para você, entendeu? Você vai conseguir ter esse controle pelas suas emoções e você não vai ser dominado. Você vai estar ali no controle, entendeu? Devoção religiosa, nada a ver. Não está falando sobre isso. Isolamento social, em que parte do texto você consegue identificar que seria necessário um isolamento social para que se chegue nessa capacidade de controlar? Não se fala disso. Controle racional também não. Porque, como eu disse, aqui está falando de desapegar dos desejos vis, entendeu? Então, não seria somente esse controle racional. Porque você pode ter esse controle racional e não desapegar de determinadas coisas. Então, não seria suficiente. Vontade física? Não. O texto está falando justamente o contrário. Se não tocadas, ficam firmes, mesmo se derrubada, crescerá a árvore. Assim, se não se cortam os desejos, se você não se desapega a esses desejos e gostos, nosso sofrimento sempre vai renascer. Então, não se pode se guiar somente pela necessidade física, a vontade física. Essa ação de cortar e dominar os desejos dentro da filosofia budista se refere-se ao desapego. É uma atitude consciente de não se deixar escravizar pelas vontades e impulsos sensoriais, interrompendo assim um ciclo de insatisfação, ok? Próxima questão, questão 83. No trecho, a crítica dos autores à indústria cultural é compreendida a partir do fenômeno de o cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade é que não se passam de um negócio, eles se definem a si mesmos como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade social de seus produtores. Aqui o que está falando é que a arte inicialmente tinha um propósito fundamentador, né, de aquela parte muito subjetiva do ser humano que se tornou um produto. Por exemplo, você pode. Vou dar um exemplo do cotidiano para que você entenda essa indústria cultural. Eu gosto muito de Star Wars e eu gosto da obra em si, da história, só que ela já se tornou um produto comercial. Inicialmente era, mas ainda se tinha um apego ali pela história, né? Hoje em dia começou a fazer filme de maneira tão desenfreada que se perdeu essa arte, se tornou um negócio. É interessante o quanto aquele filme lucrou. Quantos milhões de dólares Star Wars deu para a Disney? Entendeu? Então não é mais interessante que ela se funde como arte.
Porque a arte, normalmente, no seu princípio fundador, ela tem um caráter disruptivo, ela tem um caráter de questionar sistemas. Então, normalmente, essa arte é mais. Num, assim, sem investimento, ela não chega à grande mídia. Entendeu? Então, hoje, o que se tem é um produto, não é mais arte. São números, ok? É isso que eles estão falando que a indústria cultural faz, essa massificação. Se pensar somente a arte como o modo de vender algo, entendeu? A partir do fenômeno de divulgação de narrativas políticas em canais públicos? Não. O texto não está te falando de narrativa política, ele está te falando de como a arte perdeu aquele sentido, aquele subjetivismo da arte, para que se tornasse algo vazio, né? Que é só dinheiro, lucro, valorização do senso estético na produção audiovisual. A crítica aqui não é valorizar o senso estético. Não está se dizendo isso. Está falando que o problema é não criar aquele princípio da arte, como eu falei em Star Wars, é de você perder a própria história do filme em razão do lucro, entendeu? Que agora nem faz mais sentido os filmes, que se tornaram algo repetitivo, maçante, mas que é interessante para eles porque vende, porque tem fã besta, igual eu. Geração de prejuízos econômicos de mídia de massa? Não. Conversão da manifestação artística em ativos de capital. Exatamente. Você converte a manifestação artística em ativo de capital. Capital é dinheiro, né? Você converte aquela arte em somente dinheiro. O que importa é o quanto aquilo vendeu. Então, é aquela massificação que rouba todo o sentido da arte. Aquele sentido, como eu disse, é aquele sentido fundamentador, que é o caráter disruptivo, que é aquela arte como como posso dizer, aquele suspiro do ser humano, né, que é o que mantém o ser humano, que é aquela capacidade de promover algo, de pensar sobre algo, entendeu? Disseminação da cultura erudita nos meios de comunicação também não. Não estás criticando a cultura erudita e cultura nenhuma. Estás falando do problema de você findar totalmente a arte para se transformar ela em somente lucro. Vamos para a próxima questão. Questão 89. O autor desse texto demonstra que o papel da justiça na organização das sociedades modernas é de: a justiça é uma questão de resultados. Uma decisão política provoca injustiça, por mais equitativos que sejam os procedimentos que a produziram. Quando nega às pessoas algum recurso, liberdade ou oportunidade que as melhores teorias sobre a justiça lhes dão o direito de ter. O que está falando aqui é que, por mais que se tente, o processo de justiça tem que ser equitativo. E esse daqui, as melhores teorias sobre a justiça têm direito de ter, aí você pode relacionar o iluminismo, né, que tem aqueles direitos inatos que todos os seres humanos têm, os direitos naturais que todos nós nascemos. Então, aqui está falando que a decisão ela não pode negar às pessoas o recurso de liberdade, oportunidade, que as melhores teorias lhe dão o direito de ter. Então, se, como exemplo, os direitos naturais me dão direito à propriedade, direito à vida, a justiça não me pode tirar isso, porque é um direito, entendeu? Tem que ser um processo equitativo, um processo igualitário, ok? Vamos às alternativas. Garantir isonomia perante a lei. Exatamente, essa isonomia, essa igualdade, essa equidade, entendeu? Priorizar a soberania dos governos? Não. O que o texto está falando é que você não pode tirar os direitos da população. Delimitar a liberdade dos indivíduos? Também não. Aqui está falando mais sobre direitos, não sobre deveres, né? Se tem essa delimitação, mas o que o texto está falando é mais que não se pode negar esses recursos. Substituir a lentidão dos parlamentos também não. Não está falando de processo burocrático aqui, se demora ou não. O ponto do texto não é este. Exercer autoridade sobre a população também não. Essa autoridade aqui é exercida, obviamente, só que o que o texto está te falando é a justiça como aparato de isonomia, a justiça como
o princípio que vai garantir que não se provoque injustiça, ok? Vamos para a próxima questão. Agora é uma que já começamos com sociologia, ok? Para o autor, a transformação fundamental das fábricas residiu na manufatura e no artesanato. O trabalhador só se serve de ferramenta. Na fábrica, ele serve de a máquina. Lá, o movimento no meio do trabalho parte dele. Lá, o movimento do trabalho parte dele. Aqui, ao contrário, ele quem tem que acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na máquina, na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles e quais são incorporados como apêndices vivos. Aqui está se comparando a manufatura com o processo industrial. E por que esse processo industrial é acompanhar o movimento? O que está falando aqui é essa alienação, né? É você divide o processo, você não tem mais o trabalhador se reconhecendo no próprio trabalho, entendeu? É tão particularizado cada etapa do processo produtivo que não se identifica mais. Você, por exemplo, produzir um celular, você não identifica o celular como fruto do seu trabalho, porque você colocou uma peça específica na parte do celular ali, então aquilo te afasta do que você produz. E afasta também porque você não é o que define o ritmo de produção. É a máquina que define. Você é só incorporado àquilo. A máquina segue aquele ritmo, faz aquelas decisões e você só segue. Você ali é uma ferramenta, entendeu? Você não é o princípio fundador daquilo. Você é só uma peça, uma parte. É isso que aqui está falando, ok? Vamos às alternativas. Inserção dos trabalhadores nas decisões gerenciais? Não. A transformação fundamental das fábricas foi isso, gente? Você acredita que a partir do momento que se houve o início das fábricas, então os trabalhadores tiveram mais participação nas decisões gerenciais? Pelo contrário, né? Porque se na manufatura você controlava o processo produtivo, se você era que o movimento parte de você, e se na fábrica o movimento parte da máquina, você já tem essa decisão gerencial, né? Subordinação dos operários aos aparelhos produtivos. Exatamente essa subordinação, esse controle. Eu não decido, eu sou parte de algo. Valorização dos saberes artesanais dentro das fábricas? Não, pelo contrário. Teria valorização dos saberes artesanais na manufatura, né? Ampliação da autonomia. Como se tem a ampliação da autonomia se o trabalho é alienado? Se eu não me identifico dentro daquele trabalho? Como eu disse, eu não reconheço meu trabalho dentro daquele objeto. Eu produzo algo, mas eu não entendo minha parte daquela produção. Por exemplo, se eu produzisse um sapato na manufatura, eu fizesse sapato, aquelas partes do sapato e eu que definisse o ritmo, eu conseguia ali ver meu trabalho naquele objeto. Diferente da fábrica, que sou parte de algo muito específico, muito fragmentado e que não me reconheço mais dentro do meu próprio trabalho. Simplificação das etapas produtivas no processo industrial, pelo contrário, não se simplificou, aumentou as partes para que se tenha maior produtividade, ok? Próxima questão. Questão 47. No contexto do século XIX, o posicionamento da autora evidencia a defesa do reclamo direitos para a mulher porque estou convencido de que todas as desgraças do mundo são resultado deste esquecimento e desprezo que existe até agora nos direitos naturais imprescritíveis do ser mulher. Todos os males da classe operária se resumem nessas duas palavras: miséria e ignorância. Ignorância e miséria. Então, para sair deste labirinto, só vejo uma maneira: começar a instruir mulheres, porque essas mulheres são encarregadas de instruir meninos e meninas. Aqui, o ápice, o clímax do texto que você conseguiria chegar na resposta é essa parte aqui. Quando ele fala que as duas palavras que resumem é miséria e ignorância, qual é o oposto de ignorância? É instrução. E essa instrução seria a educação. É muito simples essa questão.
Apesar de você ver aqui mulheres e poderia ir para voto feminino, mas em que parte do texto se fala sobre voto? Seria extrapolar muito. Realmente, a, o voto feminino é um direito imprescritível de ser mulher. Mas agora, o texto trata disso? Não. Equidade salarial, o texto também não trata disso. Em que momento o texto fala sobre salário? Direito ao trabalho, também não. Acesso à educação, exatamente. O que, que seria essa educação? Esse instruir. Você educa a mulher para que ela eduque os meninos e as meninas, porque essa instrução vai ser geracional, entendeu? Então, o que o texto está te falando é isso, é bem simples. Essa questão é que é ler o texto e entender o que o texto falou e não extrapolar. Se o texto está te falando sobre instrução e o contrário de instrução é essa ignorância e o problema seria essa ignorância, essa miséria, então você vai para a educação, ok? Qualificação profissional também não. Como eu disse, tem relação com o ser mulher e é um direito como mulher? Sim, mas o texto não te fala isso. Então, muito importante que você leia o texto e que não vá para lá em que o texto não te direcionou. Entendeu? Vamos para a próxima questão. Questão 64. Uma medida que garante a continuidade no modo de vida desses povos é a os povos indígenas são constitucionalmente reconhecidos pela autodeterminação, identidade diferente, com cultura, língua e modo de vidas próprios, incorporados na cidadania indígena uma realidade de dependência do uso da terra e proteção dos recursos naturais inerentes para sobreviverem, criando uma cidadania nacional multicultural. O que o texto está falando aqui é no modo de vida indígena, né? E que eles têm a dependência do uso da terra e que eles a continuidade, aqui ó, tá vendo? Uma medida que garante a continuidade. O que, que é necessário para que continue vivendo? Se está falando que no texto que a dependência do uso da terra, então a continuidade seria a implementação de políticas de demarcação de terra. Simples assim. Eu ouvi muitas. Inicialmente, quando eu vi essa questão, eu pensei, nossa, todas as alternativas fazem sentido, mas na verdade não. Não fazem. Porque quando se fala da continuidade do modo de vida, o texto deixa bem claro que é o uso da terra. Entendeu? Daria para confundir, daria, mas o texto te guia para a alternativa é criação de incentivos ao desenvolvimento econômico das aldeias seria um meio de criar essa continuidade, mas o texto não dá um enfoque a isso. E seria algo mais paliativo, né? Não seria a longo prazo, porque aquele incentivo ao desenvolvimento, ele iria até que ponto? Até que ponto o Estado conseguiria fornecer aquilo de maneira correta? Entendeu? Então, essa demarcação de terra é algo que manteria essa continuidade, entendeu? Aqui seria algo mais paliativo. Delimitação de espaços destinados à conservação ambiental? Também não, porque aqui não está falando do. Essa conservação ambiental impediria algumas coisas da vivência indígena? Poderia ser que sim, então não seria interessante. É mais interessante que se delimitem áreas específicas para eles. Regulamentação de atividades extrativistas sustentáveis? Também não. Isso garante a continuidade do modo de vida? Porque já é o que eles fazem, entendeu? O que tá falando aqui é o que garante a continuidade. Garante a continuidade ele ter direito à terra, porque eles precisam da terra para viver. É o modo de vida deles, é necessário da terra. Concessão de benefícios à assistência social, como eu falei, seria mais algo paliativo. Já existe, né? Mas como eu disse, o texto não tem foco nisso, o texto foca mais nessa parte de dependência do uso da terra na produção de recursos naturais, entendeu? Então, seria importante que você compreendesse o texto, porque a princípio você pensa que todas as alternativas fazem sentido. Eu pensei isso inicialmente. Fiquei confuso, falei, nossa, parecem que todas as alternativas estão corretas, mas depois eu voltei ao comando e percebi que quando se fala dessa continuidade, iria para a demarcação de terras, ok? A demarcação de terras é um instrumento jurídico e administrativo que garante os povos indígenas a posse
permanente, como eu falei, aquela ideia de continuidade às suas terras tradicionais. Sem o território protegido, torna-se impossível manter um modo de vida próprio, mencionado no enunciado, pois é a terra que eles retiram sustento e onde exercem suas práticas culturais, ok? Próxima questão. O grupo social mencionado apresenta uma relação com o meio físico permeada pela. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita em um lugar específico onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e produzir nossas formas de organização. Aqui o que ele está falando é que a imagem da natureza para esses povos indígenas é diferente dessa imagem capitalista de ver como um recurso, de ver como lucro, e é mais parte deles, parte da vivência deles. Vamos às alternativas. Extração de jazidas minerais? Não, não faz sentido com o texto. Em que parte do texto se tem isso? Exaltação do processo técnico? Não, é um processo mais rudimentar, um processo de subsistência. Vinculação à memória ancestral? Exatamente. Aqui está falando dos povos, de como é algo mais geracional, de como eles não entendem a natureza como um recurso a ser apropriado, mas sim parte deles, entendeu? Redução à natureza e sua utilidade, pelo contrário, não é o que os indígenas entendem pela natureza, é o que o processo produtivo entende da natureza, é o contrário do que o texto te traz. Priorização do humano na existência? Também não. Aqui não está se delimitando qual é mais importante, se é o humano ou a natureza. Está falando mais sobre um conjunto de fatores, de eles coexistindo ali em harmonia. Mas também, como eu disse, se não se fala sobre o que é mais importante, humano ou natureza, está mais falando sobre harmonia, então não se pode afirmar que é uma priorização do ser humano. Okay? A próxima questão. Questão 70. O texto expõe características de uma realidade social brasileira relacionada a. As águas do rio revelaram-lhes imagens do tempo em que vendia pão, picolé, catava garrafas, descascava fios de cobre para vender no ferro velho e dar um dinheirinho à sua mãe. Era infeliz e não sabia. Resignava-se em um silêncio com o fato de o rico ir para o exterior e tirar onda enquanto o pobre vai para a vala, para a cadeia. Bem que as coisas poderiam ser como algumas pessoas afirmavam, pois se tudo corresse bem, se arranjasse um emprego, logo logo compraria uma máquina e lentes. Mas a voz de sua mãe chicoteou sua mente. Esse negócio de fotografia é para quem já tem dinheiro. Você é quem quer, você tem que entrar para aeronáutica, militar que é que tá com dinheiro. Não sei o que você tem na cabeça não. O trecho aqui tá deixando bem claro que é essa diferença de renda, né? Porque aqui tá falando é, ele dá um dinheirinho à sua mãe, ele fala a diferença de que pobre e rico pode ou não fazer. Então, essa disparidade econômica, o texto deixa isso bem claro, ok? Vamos às alternativas. Informalidade do trabalho precoce? Não. Tá falando que ele trabalha, mas expõe uma característica da realidade social. Aqui seria reduzir. O texto, como um geral, não trata só disso. Tem isso? Tem. Porque se você consegue entender aqui que ele trabalhava desde infância. Mas o foco do texto não é esse. Disparidade na condição de renda, exatamente isso. Entendeu? Porque o texto, ele traz essas informações, mas não é o foco central dele o trabalho precoce. Dificuldade de acesso à educação também seria reduzir o texto, e nessa parte de educação aqui só fala algo bem por cima mesmo, então não. Segregação do espaço urbano também posso citar, mas como eu disse, seria reduzir o texto. Estabilidade na carreira militar, essa parte que a mãe fala aqui, né, de que você não pode ir pro ser fotógrafo e você tem que
não é o foco central do texto. A realidade brasileira, que é você se tornar militar porque tem uma estabilidade, não. Na verdade, você não pode se tornar nada que seja algo que não vai te dar um retorno financeiro bacana, você sendo alguém que nasceu em vulnerabilidade social. Tanto que tem. Eu não vou lembrar a obra agora. Isso é uma obra brasileira que eu li faz uns anos que a autora falava assim: pobre não pode sonhar, pobre não sonha, pobre vive. É exatamente isso. O que a mãe fala para ele é mais sobre isso, é que você vai escolher aquela carreira porque garantia que você vai ter dinheiro, mas não necessariamente a carreira militar. Ia ter várias outras ali que garantir, mas é a carreira militar é algo mais recorrente que se siga para pessoas com menor poder aquisitivo. Mas aí é isso, você não poderia ser fotógrafo porque fotografia é coisa de gente que já nasce com dinheiro, entendeu? É isso que o texto traz, essa diferença de renda e como isso afeta na vivência das pessoas. Questão 74. No contexto de industrialização do século XIX, é analisada a partir da relação que trouxe como consequência imediata quando grandes números de trabalhadores passaram a ficar concentrados sob o teto da fábrica, desenvolveram-se novas formas de comunicação coletiva, semelhante ao que aconteceu quando muitas pessoas que não se conheciam antes foram habitar novos e imensos centros industriais. Pela massa de gente pode-se dizer que a inteligência e a energia estavam se comunicando aos socialmente carentes. Para um conhecido observador inglês, escrevendo em 1823, os trabalhadores colocados juntos em um grande número tiveram habilidades refinadas e melhoradas pela comunicação constante. O que o texto está te falando é que quando você engloba esses trabalhadores dentro de um mesmo contexto, eles começam a identificar condições parecidas e criar um núcleo próprio. Exemplo novamente de algo cotidiano. Quando você tem uma sala de aula, inicialmente, imagine que você não conheça aquelas pessoas ali, o primeiro ano seu numa escola e ninguém se conhece. Inicialmente vai ter aquela diferenciação, mas aí vocês vão começar a ver coisas particulares e criar um próprio núcleo dentro daquela sala de aula. E aquela identificação vai criar um grupo. E ao final daquele ano, vocês já vão estar totalmente integrados, entendeu? E aí já vai fazer sentido como uma comunidade. Estou falando aqui de um exemplo totalmente diferente, só para que você entenda essa ideia de você colocar pessoas para conviver e essa convivência levar à identificação. Porque é humano que essa socialização leve a essa identificação e posteriormente a essa integração entre essas pessoas, ok? Constituição de uma rede midiática? Não, o texto não está falando sobre isso. Difusão de uma cultura empresarial? Você acha que ter mantido esses trabalhadores juntos, se eles terem se identificado em certo ponto, criou-se uma cultura empresarial? Não. Produção da identidade de classe, como eu falei, usei o exemplo da sala de aula, né? Você cria essa identidade, tem essa identidade ali daquela sala, daquelas pessoas e o que faz sentido. Um outro exemplo é um grupo de um movimento social. Eles têm suas identidades, eles têm suas identificações, têm suas lutas, têm suas vivências parecidas, entendeu? Se juntam com um propósito comum. Elaboração de uma legislação trabalhista também não se elaborou uma legislação trabalhista porque se houve essa concessão entre essas pessoas, nada a ver. Constituição de uma comunidade especializada. Poderia que você confundisse com essa alternativa, mas o que o texto está te falando, mais não esse sentido de especializar-se, é mais esse sentido de identificação, essa parte mais humana do trabalho, de você conviver e começar a fazer parte de como se fosse um organismo ali dentro daquela fábrica. A industrialização trouxe o mesmo espaço para pessoas de origens diferentes, o viver junto e o comunicar-se constantemente sobre as mesmas condições precárias, criaram antes de tudo um sentimento de pertenção ao mesmo grupo social, o que foi um motor para os movimentos operários posteriores, porque a partir do momento que eu identifico com você e que nós temos vivências parecidas e que tudo isso faz sentido, nós vamos lutar pelos nossos direitos, entendeu? Questão 79. De acordo com o texto, as modificações impostas pelas plataformas fomentaram a. As plataformas são, por outro lado,
a concretização da acumulação e da extração do valor a partir do mecanismo de dados e das mediações algorítmicas, e por outro, significa uma face mais visível, infiltrando-se nas práticas com a promessa de oferecer serviços personalizados e causando dependência de suas infraestruturas de web e seus diversos setores da sociedade. Além disso, consideramos as plataformas como infraestruturas digitais que são, ao mesmo tempo, os meios de produção e os meios de comunicação, servindo tanto para trabalhar quanto para interagir. Está falando da plataformização do trabalho, né? Como esses algoritmos afetam na vida do trabalho e também na própria comunicação, né? Porque aqui fala de mais visível, serviços personalizados. E o que é esse serviço personalizado? É aquela criação de algoritmo que vai mandar aquela pessoa numa bolha, né? Então, é isso que o texto está te falando de maneira bem clara. As modificações impostas pelas plataformas fomentaram a centralização informacional e a extensão da jornada? Não. Não está falando que o motivo de ter se estendido a jornada foi isso aqui? Não. Qualificação técnica e ampliação dos mercados? Também não. O texto não te fala sobre isso, ele fala sobre como se houve uma subordinação, uma necessidade, uma dependência dessas plataformas, e essas plataformas normalmente levam ao trabalho informacional, trabalho informal, perdão, e a uberização. Então, tudo isso diminui, na verdade, esses leis trabalhistas, porque tem muita fragmentação no trabalho, o trabalho não é definido de forma clara, entendeu? Expansão produtiva e democratização digital? Não. Automatização laboral, integração cultural, você poderia ficar em dúvida nessa questão, né? Mas o texto está aqui fazendo mais uma crítica. E essa aqui seria mais um aspecto positivo, né? O texto está falando mais de uma forma mais crítica. Então, não poderia ser essa alternativa, porque o texto não cita algo como positivo, ele faz mais uma crítica a esses aspectos, entendeu? Aí, exploração capital e subordinação social, exatamente. Essa exploração por meio desse controle de dados e a subordinação social, porque tem dependência dessas tecnologias. Através dos algoritmos, as plataformas coletam dados cada interação nossa, transformando comportamentos em mercadoria. Aquela ideia de você pesquisa ou fala com alguém no WhatsApp, já aconteceu isso? Eu falei com alguém no WhatsApp sobre um tênis e apareceu um tênis numa propaganda. É interessante isso, né? Como transforma um comportamento pessoal em um lucro. Eles percebem, tá com interesse em tal produto, vou jogar várias propagandas daquele produto para aquele usuário. Subordinação social, dependência e controle. Quando serviços essenciais, transporte, entrega, comunicação passam a depender exclusivamente de poucas empresas, a sociedade se torna subordinada às suas regras e termos de uso, muitas vezes precários. É aquela ideia, né, de um oligopólio, né, de determinadas empresas deterem todo o poder sobre o mercado e que mesmo que ela não tenha qualidade ou que se utilize de meios produtivos impróprios sem leis trabalhistas, ela domina o mercado como um todo. Trabalho versus interação. O texto ressalva que elas servem tanto para trabalhar quanto para interagir, o que significa que essa subordinação atinge um nível tanto como trabalhador, motorista de app, por exemplo, quanto como cidadão. Ok? Para a próxima questão. Questão 82. O texto indica a compreensão de Durkheim sobre o direito como um fato social devido à sua. Durkheim concebe o direito enquanto regramento moral. Assim, ele seria determinado pela forma de diferenciação social e se modificaria pelo bojo desenvolvimento da sociedade, que, como se sabe, consiste numa reorganização na forma segmentária de diferenciação para funcionar, pautada pela divisão do trabalho social, concebido como expressão de um fenômeno moral e pela razão inacessível observação da mensuração. Durkheim propõe que se enfoque o direito como algo exterior. Aqui você deveria saber as características de um fato social. Quais são as características de um fato social? Ele tem que ser geral, externo e coercitivo. Então, o que a questão precisa,
queria de você é que você soubesse as características de um fato social. E ela deu uma das características, que foi ser exterior. Aí você tem que lembrar. Anota aí. Exterior, geral, coercitivo. Os 3 pontos para definir um fato social. Então, se você não soubesse disso, dava para conseguir responder a questão, dava, mas o texto é muito confuso, né? Então, eu acho que ficaria bem mais complicado, porque para mim foi muito simples, porque eu pensei, tá falando de um fato social, já colocou uma das características aqui do fato social, anotei lá, geral, exterior e coercitivo. Construção subjetiva? Não. Se é geral, como que um fato social vai ser algo subjetivo se ele tem que ser geral? Representação formal? Também não. Não tem nada a ver com fato social isso. Adaptação progressiva? Também não. O fato social é geral, coercitivo, externo e ele é padronizado entre as sociedades para o Durkheim. Manifestação coercitiva, exatamente. Elaboração institucional, não, ele não é elaborado por uma instituição. Ele é definido pelo processo de socialização da própria sociedade. Aí eles vão criando esses fatos sociais, entendeu? E aí, como eu falei, você teria que lembrar do quais são as características de um fato social: geral, externo e coercitivo, que significa que eles não acontecem isoladamente, eles vão se repetir ao longo do tempo, entendeu? Próxima questão. As características dessa organização política indicam o caráter. Para os atenienses, tudo o que concernia a polis era político. Eles eram perfeitamente capazes de distinguir entre a preparação, a tomada de decisão e a execução, mas eles não faziam distinção entre o político e o administrativo. E aos seus olhos, o ser um magistrado ou um juiz era uma atividade tão política quanto tomar parte das reuniões da Assembleia. Quando Aristóteles define a liberdade política que reina em um Estado pelo fato de ser governado e governante, ele pensa na rotação de magistrados e não em qualquer rotação no funcionamento da Assembleia. Aqui está falando do funcionamento, né, dessa política, de como era, e que não se havia essa diferenciação entre o participante político e os organizadores, os administradores. Por exemplo, eu que ia ali para aqueles debates diretos na Ágora, aquela praça pública, não era menos importante e diferente do que aquele administrador, entendeu? Todos nós estávamos participando do fazer político, entendeu? É isso que o texto está te falando. Vamos às alternativas. Arbitrário na escolha eleitoral, está falando disso o texto? Não. Burocrático na gestão magistral, fala da gestão, mas fala se é burocrático ou não, não. Você teria que extrapolar uma interpretação para chegar nessa resposta aqui. Participativo do sistema político, exatamente. Está falando aqui das duas formas de participar: no setor administrativo, no setor de debates, no setor de tomada de decisões, no setor daquele do ser governado e governante, entendeu? Centralizador da autoridade estatal também não é centralizador, porque é democrático, esse daqui eles vivem uma democracia, então não era centralizador, se ouvia todas as opiniões daquelas pessoas ali na Ágora. Representatividade, não era representativo, era direto, a atuação era direta. Hoje em dia, o processo democrático é representativo. A gente elege representantes nossos para tomada de decisões. Nesse momento aqui, não. Era direto. Eu que ia debater ali entre todas aquelas pessoas. Entendeu? Para a próxima questão. Questão 85. A leitura proposta por Weber inovou a compreensão histórica sobre a reforma protestante ao relacionar uma. No clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber interpretou a reforma como uma formação de novo ethos, a expressão cultural e religiosa da racionalização da vida e do mundo ocidental. O capitalismo e sua racionalização das relações econômicas e de trabalho beneficiou desse ethos. Teceu com eles afinidades eletivas, reativações mútuas, como o capitalismo e o protestantismo passaram a moldar as relações sociais. Essa parte aqui é a mais importante. O que o Weber identificou é que o capitalismo aflorou
e teve seu ápice antes em sociedades que tinham uma religião protestante. Por quê? Porque o catolicismo, ele condenava a... Esqueci a palavra. Condenava o lucro, né? A juntar dinheiro, entendeu? Então, isso ia contra o capitalismo. Então, seria difícil do capitalismo aflorar em uma sociedade católica se ela mesma condenava isso, a usura, essa palavra, condenava a usura. Então, esse lucro, então era importante que você não praticasse usura. Então, ele percebeu que o espírito do capitalismo, essa ideia, era melhor fundamentada nessas sociedades que acreditavam na predestinação divina. O que seria essa predestinação divina? Seria que essas pessoas que têm melhores condições financeiras, melhores condições de vida, são escolhidos e já determinados para irem para o céu. Então, para eles era mais interessante a acumulação de dinheiro, lucro, tudo. Já no catolicismo, não. Então, o que ele fala é que esse afloramento do capitalismo funcionou melhor nas sociedades protestantes, porque eles não tinham problema com isso. Na verdade, era visto como algo bom, porque se você era bem remunerado, se você tinha uma vida com bastante dinheiro, você queria dizer de alguma forma que você era predestinado ao céu, entendeu? Transição da política e consolidação da autoridade estatal, nada a ver. Modernização litúrgica, a expressão cultural da sociedade, não, porque não está modernizando a liturgia. Está falando que a liturgia coexistiu ao processo econômico. Elas encontraram ali já a liturgia não teve que se modificar para concordar com o capitalismo. Ela já existia e ela concordou, entendeu? Ela já existia, ela já tinha suas próprias definições. E quando o processo econômico, elas conseguiram ser paralelas. Ascensão de valores à formação do sistema econômico. Exatamente. Ascensão de valores, que é esses valores protestantes, que é o sistema econômico do capitalismo. Ruptura doutrinária e a manutenção das estruturas. Não teve uma ruptura. Renovação espiritual, valorização do conhecimento teológico. Não, porque se valorizava o conhecimento teológico anterior ao protestantismo. O que está falando é que se condenava o lucro, se condenava a usura. Então, era mais difícil que o capitalismo aflorasse. Então, seria melhor que o capitalismo aflorasse nessas condições da sociedade protestante, porque era benéfico para eles, entendeu? Próxima questão. Questão 86. A aprovação dessa lei representou avanço em relação às pautas sobre a violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha ser aprovada, os crimes de violência doméstica contra a mulher eram tratados pela Lei 9.099-95, que previa que os tipos penais comumente praticados contra as mulheres, como lesão corporal leve e ameaça, fossem tratados como mecanismos judiciais mais simplificados, como a conciliação destinada ao encarceramento aos crimes considerados graves. Como consequência, a maioria dos casos de violência doméstica, cerca de 90%, terminava em arquivamento nas audiências ou conciliação em nome da harmonia familiar, sem que as mulheres encontrassem uma resposta efetiva do poder público sobre a questão. Então, está falando que antes que se enquadrassem esse tipo de violência na Lei Maria da Penha, essas decisões eram muito mais arbitrárias a ter uma harmonia familiar, que a harmonia familiar é essa de manter um agressor, mas, enfim. E não se promovia de forma correta, entendeu? É porque não se tinha a especialização daqueles casos. Porque o caso da violência contra a mulher ele tem que ser especificado porque é um caso específico de violência que tem a ver com uma estrutura patriarcal, um contexto de misoginia. Então, é muito mais amplo do que somente um tipo de violência, entendeu? Simplificar ele é tirar a complexidade de um assunto, porque ele engloba a estrutura patriarcal como um todo, de como a mulher é vista de uma forma a subordinar, ser subordinada ao homem,
e como isso afeta nas relações de violência, essa violência simbólica, essa violência patrimonial, essa violência física, essa violência psicológica. Então, tudo isso tem a ver com algo mais amplo e que tem que ter especificações para que não se deixe de acontecer a lei de uma maneira correta, entendeu? A aprovação dessa lei representou um avanço em relação às pautas sobre a violência doméstica ao fundamentar o rigor do tratamento penal. Exatamente. Como eu falei, ele não pode ser simplificado a violência como no geral, porque é algo muito específico, como eu disse, que faz parte de estruturas de dominação machistas, entendeu? Contabilizar a estatística de homens presos? Não. A Lei Maria da Penha foi feita para isso? Nada a ver, né? Propor audiência e reconciliação familiar? Justamente o contrário. Essa audiência de reconciliação familiar normalmente manteria o agressor junto à vítima, iria haver um silenciamento daquele tipo de violência, então não faz sentido marcar essa alternativa. Garantir a simplificação? Não. Como eu falei, não é simplificar, é assumir que é um contexto complexo, que faz parte de uma estrutura da sociedade, que é uma estrutura patriarcal e que dessa forma tem que ter um rigor no tratamento penal, entendeu? Priorizar o reconhecimento dos valores familiares também não é priorizar o valor. Porque até que ponto se valoriza esses valores familiares? Ao ponto de manter uma mulher com um agressor em nome de uma família? A ponto de manter uma mulher vivendo uma situação de violência em nome da sua família? Isso faz sentido, entendeu? Ok. Então foi isso, gente. Gostaria de agradecer. Qualquer dúvida, mandar mensagem. Estou à disposição sempre. Muito obrigada. E é isso.